Sejam bem-vindos no nosso quarto episódio Maluco Beleza. Eu, Fernanda Nabuco, hoje com Ricardo Reck, vamos apresentar um formato diferente com um convidado especial, Rafael Hungria. Agora eu quero passar para o nosso piloto dessa espaçonave, Ricardo Reck. E aí, Rica? Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao podcast, nosso quarto episódio, Fer. Ô, Rica, a gente está Hoje, com um pouco de, sensações com o nosso essa, entrevistado sensa- especial. essa sensação hoje está ao vivo aqui com vocês em formato diferente, né? Na parte de mais tecnologia para vocês. É algo bem impressionante porque a gente pode trazer pessoas de longe. E hoje temos nosso convidado especial, Rafael Hungria, que vai entrar agora aqui para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Rafa, ao Seja nosso bem-vindo, podcast. Rafa. Boa tarde, Obrigada. Fernanda. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo Obrigado, é um prazer bem. estar com vocês aqui para a gente bater um papo. Vamos lá. Prazer é todo nosso. Vamos lá, gente. E hoje o Rafa está aqui com a gente para a gente poder agregar no nosso podcast, para poder falar mais sobre o nosso comportamento humano, algumas programações mentais. E o Rafa, ele faz parte de Dáquila Pesquisas, né? Para quem não conhece Dáquila Pesquisas, eu gostaria que ele, melhor do que todos aqui, para explicar um pouco para a gente, Rafa, o que é Dáquila Pesquisas? É uma associação? É uma religião? O que é esse projeto ou não é projeto? Ele já acontece há muitos anos que eu já ouvi falar. Gostaria que você contasse um pouco para nós sobre isso e vamos depois entrar com alguns ensinamentos que vocês têm para trazer para nós. Maravilha. Bom, para quem não conhece, Dáquila foi um grupo que se formou há mais de 30 anos, liderados pelo pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido na mídia na década de 90 como um paranormal que ia nos programas de televisão, entortava talheres, falava de ufologia, de extraterrestres, de assuntos polêmicos. Ele foi muito perseguido pelas emissoras de televisão na época, nem tinha internet ainda. No ano de 2010, aproximadamente, o grupo liderado pelo Urandir, que era conhecido como Projeto Portal, na época, muito divulgado a notícia que este grupo estava tendo contatos com seres extraterrestres na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. E isso gerou uma polêmica danada, né? A mídia divulgou isso pelos 4 cantos do mundo e muitas emissoras de televisão foram até lá fazer reportagens, matérias, na tentativa de trazer um pouco de sensacionalismo e informar as pessoas do que estava acontecendo lá. Afinal, milhares de pessoas estavam visitando aquele local, participando daquele grupo, e chamou muita atenção. Ora, um grupo de pessoas dizendo que tem contatos e experiências com extraterrestres, isso deu pano para manga, né? Principalmente quando um destes supostos seres extraterrestres se apresentou para essas emissoras de televisão. Inicialmente foi o SBT, depois a Rede Record, depois a Bandeirantes e depois a Rede TV. Canais de rede aberta, né? Só a Rede Globo que não foi, talvez tenha ficado com medo, né? E não teve a coragem de enfrentar como as outras emissoras. Porém, deu até sorte, né? Porque as outras emissoras de televisão pagaram um mico ali, foi uma vergonha que está até hoje isso registrado na internet. O que aconteceu? De fato, esse grupo, através do Urandir, lá atrás, ele conseguiu estabelecer esses contatos, esse trabalho com a ufologia, uma pesquisa que foi realizada por parte de todos que faziam parte desse grupo, né, do Projeto Portal na época, junto com o Urandir. Então, isso foi muito falado na época. Só que o grupo foi evoluindo, foi trazendo novas pesquisas de outros assuntos e sempre com essa parceria, buscando esses contatos com seres de outras dimensões. Nós chamamos de extradimensionais. Não são esses ETs que a mídia traz, que os filmes mostram. São seres que, na verdade, existem, coexistem, né, com a humanidade há milhões de anos aqui na Terra. E eles sempre se fizeram presentes no passado, nas antigas religiões,
em outros povos e culturas. E agora, mais uma vez, estão estabelecendo esse contato, essa parceria com grupos de pessoas. Só que, para o sistema, isso é muito disruptivo, né? Foi muito polêmico. E o grupo continuou o projeto Portal, até que, em 2017 para 2018, ocorreu uma mudança. Inclusive, eles nos orientaram na época, eu estava lá, quando o grupo começou a trabalhar com as pesquisas, expandindo mais da parte da ufologia para outras áreas do conhecimento, ele mudou de nome. Começou a se chamar Dáquila Pesquisas. Depois, nós crescemos ao nível de abrirmos várias empresas, atuarmos em várias áreas do conhecimento, de pesquisas e de atuações no meio sociocultural, e estamos com o ecossistema Dáquila, que já abrange diversas ramificações, né, que nós estamos atuando no mundo, diversos segmentos de atuação, principalmente em torno da pesquisa. Então, o que é Dáquila hoje? Imagine que, de repente, você tem um contato com seres que não são da Terra, que não são daqui, nossos amigos de outras dimensões. E isso gera um choque muito grande. Imagina o que esse Urandir passou na época, né? Um dia as pessoas vão entender o que ele passou, o que ele viveu, o que ele aprendeu, as dificuldades, os desafios que ele teve. Imagine que ele recebeu um grande desafio. Deveria montar um quebra-cabeça do conhecimento perdido, das informações que foram escondidas de nós, buscando a verdade por trás de tudo que foi manipulado pelas lideranças mundiais, que nós chamamos de governo oculto. Então, Urandir recebeu esse desafio, essa missão, né? E ele começou a juntar essas peças, capitaneado e orientado por esse grupo, que nós chamamos as 49 raças extraterrestres, para realizar esse trabalho, juntando e reunindo várias pessoas que também estavam despertando para montar esse quebra-cabeça do conhecimento perdido. Então, Dáquila, hoje, não é uma religião. Nós não temos crença, fé, estamos esperando algum tipo de salvação, ou nos sentimos donos de uma verdade em torno de uma filosofia, de uma história do passado. Não, nós estamos justamente buscando entender o passado, a história da humanidade, a origem de tudo, e todo o conhecimento que foi perdido e manipulado, escondido de nós, que não está disponível. E essa pesquisa científica não se baseia em crença, em sim em fatos. Saímos a campo para pesquisar. Chamamos de ciência lilarial. É o termo que nós usamos. Que é uma ciência que vai desvendar os mistérios e o conhecimento que a ciência convencional ainda não consegue explicar. Então nós vamos estudar física quântica, a parte da espiritualidade, a história da humanidade, tecnologias, todo o movimento social, cultural, nós podemos trabalhar para trazer uma mudança no sistema, melhorar as condições de vida da humanidade, fazer o bem naquilo que é possível, estabelecendo parcerias com todos os grupos e pessoas que buscam o conhecimento. Inclusive, naquele momento que as emissoras de televisão foram até Dáquila, lá atrás, buscar esse contato, um destes nossos amigos das estrelas, conhecido como Idbel, na época foi chamado de ET Bilu, passou uma mensagem para a Terra, olhando para as câmeras de televisão na Rede Record. Em rede nacional, um extraterrestre se apresentou e o repórter perguntou: qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Ele disse: na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem conhecimentos. E isso virou motivo de piada na internet. Até hoje as pessoas fazem chacota e nós estamos seguindo em frente, divulgando as informações que eles nos passam. Nós estamos pesquisando as coisas que precisamos para encontrar esse conhecimento perdido e juntar as peças desse quebra-cabeça. Rafa, se você puder explicar para nós como que teve um ponto, olha, é muito interessante tudo isso que você disse, porque faz a gente refletir demais em tudo que a gente está vivendo, no que a gente está passando no planeta.
teve algum ponto específico para que esses seres, né, chegassem até nós, né, através do Urandir, através de vocês aí no grupo? Teve algum ponto marcante, um ponto-chave que foi o gatilho para que eles se manifestassem mais, para que esse grupo pudesse se concretizar de uma forma mais unificada e ao mesmo tempo para todos, né? Aquele que o uno é o todo. Então a gente entender que o universo e tudo a gente não consegue alcançar mentalmente muitas vezes tudo isso, né? A gente está completamente limitado no planeta, que a gente fala, nossa, e agora? Né? E aí a gente tem as religiões, a gente tem as crenças, nós temos diversas coisas que, entre aspas, nos aprisionam, né? E houve, então, uma virada de chave, um ponto específico, se isso foi fato que aconteceu, para que eles pudessem se manifestar mais, ou já há muito tempo eles estão tentando comunicar com a gente? Durante toda a história da humanidade, eles fizeram contatos com diversos povos e culturas. Tanto é que todas as religiões do passado, as mitologias, na origem desses acontecimentos, dessas histórias, na verdade não era religião, não era mitologia. Eram fatos, eram experiências de contato com deuses e seres que não eram da Terra, que chegaram aqui como mensageiros, anjos. E esses seres deixaram sua marca na Terra, deixaram um conhecimento. E de tempos em tempos eles voltam. Mas não no sentido da religião. A religião, quem cria são os homens, depois que os acontecimentos ficam registrados ali. Como foi o caso na época de Cristo, Jesus, Emanuel, veio à Terra como um destes parceiros das 49 raças extraterrestres dimensionais. Roma, juntamente com grupos de poder, cooptaram aquele movimento, aqueles conhecimentos, aquelas histórias e criaram uma religião, que até hoje nós sabemos que é o cristianismo, que no início era a Igreja Católica, hoje expandiu para várias ramificações, assim como outras religiões, o islamismo, o judaísmo, religiões orientais como o budismo, hinduísmo. Todas essas grandes religiões têm a sua origem na presença de deuses, de divindades, de grandes avatares, de seres que falavam ou em nome de Deus ou se apresentando como se fossem deuses, ou o próprio Deus, né, na Terra. Quando nós, ou principalmente Urandir, teve na infância dele essa experiência de um contato com esses seres, isso foi muito marcante para a vida dele. Imagina você assumir uma missão de intermediar um contato desse. Porque nós estamos acostumados a ver no caminho das linhas espirituais, esotéricas, muitos médiums, muitas pessoas que têm uma conexão com algo invisível, e isso existe, existem seres desencarnados e seres dimensionais em outros planos, em outras dimensões. E a maioria dos intermediadores da espiritualidade, essas pessoas que têm habilidades mediúnicas, elas sempre trouxeram esse intercâmbio, mas ainda assim não era algo concreto, era algo espiritual. Então, haveria ali a necessidade de você acreditar no médium, de você dar um peso a uma informação que, na verdade, se baseia ainda numa crença. Eu posso aqui manifestar um contato, interagir, dizer que eu estou recebendo ou incorporando, canalizando uma mensagem, todo mundo vai ter que acreditar em mim. Eu viro uma autoridade nesse sentido. Já no caso do Urandir, não. Tudo era físico. Como nós estamos aqui, você simplesmente está vendo o ser na sua frente se materializar na sua frente. Você grava, você filma, você registra o contato. Posso fazer uma pergunta? E como lidar com tudo isso que nem você acabou de falar, materializar ali, você está falando, como a gente está falando aqui, a primeira vez com o medo? Porque eu acredito que muita gente em casa deve estar com essa curiosidade, deve sentir, meu Deus, eu acho que eu não gostaria de ver por medo, entende? Antes de você ter a experiência, esse medo é fruto do nosso condicionamento desde a infância. A gente tem medo dessas coisas que não são normais, né? Filmes,
toda a educação, o medo do escuro, o medo do desconhecido, do sobrenatural, Sim, medo de espírito, essas coisas. Normal, nós somos condicionados a isso. Só que esses contatos, na verdade, eles acontecem como você encontrar alguém, qualquer pessoa na sua frente. E eles são humanos como nós, muito mais belos e perfeitos fisicamente, vamos dizer. Tem uma aparência muito evoluída, vamos dizer, em termos de beleza, para o nosso julgamento de beleza, né? Porque quem sim, somos nós para julgar o que é feio e o que é belo? Até eles falam isso, mas para nós, na nossa condição primitiva sim. aqui, com certeza eles são muito bonitos, eles são muito belos. Então, medo do quê? Todos os contatos que nós tivemos, nós vimos os seres ali e ficamos impressionados, na verdade, de perceber assim, a magnitude, né, a perfeição, não só física, mas consciencial desses seres. Sim. Então, o medo é só no início. Depois que você quebra o gelo, né, é como qualquer experiência que você não sabe lidar, mas depois que você tem a primeira, você tira de letra. Eu acredito que essa parte do medo seja mesmo programada para nós, para a gente, desde muito lá atrás, né? Como você disse, desde outras épocas, existem como você disse, do próprio governo oculto, né? Que vai dar essa barreira, fazer essa barreira para que a gente não expanda a nossa mente, para que a gente não possa pensar fora da caixinha, né? No caso, como a gente costuma falar. E aí tem uma pergunta minha que eu falo sobre aquele código-fonte da nossa mente, né? Se existe mesmo um código-fonte da nossa mente humana, você acha que ela pode ser reescrita? Esse código-fonte pode ser reescrito? E se isso acontecer, como isso pode começar a acontecer? Existe, nós temos uma memória cósmica, uma consciência universal, ou melhor, um código fonte, como você disse, e que pode ser reativado. Nada se perdeu. É como se tivéssemos um HD, uma memória de tudo que nós vivemos, porque nós tivemos muitas vidas aqui na Terra e em outras dimensões também. Porque a maioria de nós que estamos buscando esse conhecimento e que está tendo esse contato com esses amigos, até porque eles só vão conversar, entrar em contato com aqueles que, na verdade, também são extraterrestres. Esse é um ponto que muita gente fica chocado, né? Como assim? Eu? Você? Nós somos extraterrestres? Somos dimensionais como eles? Esse é o grande paradigma. Por isso que nós temos a capacidade de resgatar esse código-fonte, essa nossa verdadeira natureza dimensional. Apesar de estarmos nessa condição humana, nós estamos usando uma biotecnologia, que é esse corpo, que foi manufaturado, foi criado na Terra por outros grupos, por outras raças, que são conhecidos como os Anunnaki, e também teve a colaboração, a participação dos seres dimensionais para que surgisse na Terra um aperfeiçoamento genético de raças e mistura genética para a criação do ser humano ou do ser adâmico, como diz a Bíblia, a criação de Adão e Eva. Existiu realmente a criação de um ser humano mais evoluído. Foi aquele episódio que está bem distorcido, né, no Gênesis. Mas isso aconteceu. E nós, que estamos aqui hoje, encarnados nesse corpo, nessa biotecnologia, nós não somos daqui. Alguns seres que estão encarnados aqui são da Terra, nós chamamos de planetários, né? Agora, outros que estão nessa condição humana não são daqui, são dimensionais, são parte do grupo das 49 raças, dos seres que estão fazendo contato conosco. Então, eles estão vindo conversar e despertar estas pessoas para ativar esse código na mente, na alma, que é uma tecnologia também que ativa essa conexão com essa memória cósmica, com essas habilidades que nós temos, com a nossa verdadeira essência e natureza, porque nós somos seres dimensionais usando um corpo, uma biotecnologia que deveria estar capacitada para a gente utilizar ela, mas ela está meio danificada. Então a gente não consegue ser o que nós somos de verdade. A gente não expressa nosso conhecimento que está inconsciente, né? A gente está com uma espécie de amnésia nessa encarnação, em outras também nesse corpo. Por quê? Porque
nós estamos num mundo no qual fomos aprisionados aqui, nesse corpo, e perdemos a conexão. Então, existe todo um trabalho de reconexão e resgate do nosso padrão original no corpo, para que ele possa evoluir mais e para que o nosso ser encarnado aqui, como eu disse, nós somos extraterrestres encarnados aqui, a maioria dessas pessoas que estão buscando a verdade, que são despertas, estão inquietas, que são diferentes, que não se encaixam no sistema, estão buscando reativar esse código-fonte. Inclusive, nós temos no nosso corpo uma célula que ativa esse código dimensional em nós, que é o GNA. Existem naves que estão aí no céu, inclusive soltando flashes de luz, estão se manifestando muito nesses tempos, que estão ativando esse padrão genético, esse código que não só atua no corpo, nessa mutação genética, nesse aperfeiçoamento genético da raça adâmica, que nós estamos encarnados, mas também na parte espiritual, dimensional do ser, né? Ô, Rafa, a gente estava conversando outro dia, eu e a Fer, sobre vibração, sobre energia, né? Que a gente fala bastante Energia. sobre isso. E Dáquila fala muito sobre essa frequência, que elas afetam muito nossa parte emocional e comportamental. Como que isso funciona na prática? Fer, você quer completar essa pergunta? Que a gente tinha conversado disso antes, sobre É, essa se questão de vibe, de conexão. É, Como que dependendo a sua energia, a sua conexão e o que você está buscando, a gente mentaliza e consegue materializar, mesmo porque a gente estava falando sobre o poder da materialização. Muitas coisas que eu e o Ricardo acreditamos e a gente vibra nessa energia e logo se materializa. E tem pessoas que nunca muda, nada se materializa, parece que a pessoa ela não é aberta para o novo. Existem os padrões, né, mentais. Cada um tem uma frequência mental, uma atividade cerebral que nós falamos e uma evolução da consciência. Tudo isso tem a ver também com o desenvolvimento das habilidades que a pessoa pode ter. Então, cada um tem um estágio de evolução. Nós temos, nesse corpo, nessa condição dimensional que nós somos, devido à existência da alma em nós, ou a centelha divina, nós temos a condição de despertar habilidades. São milhares de habilidades que nós podemos desenvolver na mente e materializar, inclusive, trazer para o físico esses fenômenos. Tá? Existem habilidades que estão, vamos dizer, em potencial para serem despertas e desenvolvidas durante nossa passagem aqui pela Terra. E é isso que nós estamos buscando também, esse desenvolvimento mental, porque nós vamos conseguir, através da tecnologia mental, das emoções e da programação, co-criar nossa realidade. Nós podemos programar e criar tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Inclusive, materializar o que nós buscamos para nós. Não é difícil. Existe um conhecimento por trás disso, né? Nós chamamos de linhas da vida. Então, isso é possível, sim. Tá? Faz parte Perfeito. da nossa evolução mental. Rafa, como que você hoje classifica, por exemplo, qual é o primeiro passo para alguém hoje começar a viver mais consciente? Dáquila ensina isso? Tem alguma receita prática nesses treinamentos que o pessoal... Eu sei que muitas pessoas, dá mais de milhares de pessoas que vão para lá. Existem exercícios ou algum tipo de mentalização? Qual é o primeiro passo hoje para você viver mais consciente, para a gente começar a ampliar ainda mais nosso campo mental? Você tem alguma dica para isso? Bom, eu acho que a própria vida, as experiências da vida, são nossos primeiros mestres, né? Que nos ensinam muitas coisas na parte do autoconhecimento, as relações, vida familiar, vida profissional. A própria vida, ela traz uma bagagem para nós que impulsiona a um despertar, um questionamento. Isso faz parte, né, da evolução da vida de todos nós. Agora, algumas pessoas precisam desenvolver para irem um pouco além daquilo que já está normalizado, né? Muitas pessoas acham que chegar num ponto de despertar espiritual, por exemplo, é o suficiente. As pessoas até dizem, né? Nossa, eu saí da Matrix, eu encontrei o caminho espiritual, a espiritualidade, faço meditação.
faço yoga, leio muitos livros, participo de encontros, enfim. Mas isso gera uma certa comodidade, porque, na verdade, o que realmente precisa acontecer, além da evolução individual de cada um de nós, é a busca da verdade diante da mentira que nós vivemos. A gente não sabe nem onde nós estamos. Eles mentiram para nós, o sistema, com relação ao mundo onde nós vivemos. Se a gente não sabe nem onde nós estamos, como que nós vamos evoluir? Eles mentiram e manipularam sobre todas as coisas com relação à história da humanidade, sobre o conhecimento, o propósito da vida. O que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar? Para que nós estamos aqui? E por que nós nascemos, crescemos e vamos morrer um dia? Ninguém se questiona. Então a primeira coisa é buscar o conhecimento e entender onde você está. O que é você? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que existe tudo isso? Quando o indivíduo começa a se questionar dessas coisas, depois de talvez muito sofrimento na vida, né? Ou a pessoa já nasce virada no giraia ali, né? Já totalmente revoltos total da vida e já começa a questionar tudo. E desde a infância ela já não aceita as coisas como elas são apresentadas. Essas pessoas rebeldes, que já têm esse chamado, esse questionamento, essa vontade de sair voando e ir para outro lugar, né? Como se tivesse capacidade de voar mesmo, ir para outro planeta, ela iria. Essas pessoas que têm esse sintoma, que se sentem diferentes, patinho feio, não se encaixam no sistema, pensam fora da caixinha, são estes dimensionais que eu falei. São essas pessoas que não são da Terra, estão aqui buscando, eles acham, né, que estão buscando uma evolução, na verdade estão buscando resgatar aquilo que eles já são. Quem está buscando evolução aqui na Terra, na verdade, são os planetários, os seres que estão aqui para evoluir. Que nós entendemos que existem níveis de evolução, estágios de evolução. Isso não é preconceito de melhor ou pior. É como se fosse uma escola. Tem alunos que estão iniciando a jornada na sua formação estudantil, acadêmica, e vão evoluindo, vão ganhando a sua bagagem, né? A sua formação, até o ponto que elas atingem a formatura. Então, a mesma coisa aqui. O problema é que nós éramos professores. Nós chegamos na Terra no passado para realizar um trabalho para ajudar, inclusive, os planetários da Terra. E o que aconteceu? Nós cometemos alguns crimes aqui, alguns desvios, né? E acabamos ficando aqui para aprender um pouco, né? Para viver na condição de alunos também. Usamos o poder que nós tínhamos para o mal. E agora as coisas estão tendo que ser ajustadas, né? Para que a gente volte para o nosso foco, desperte e encontre o caminho de volta para a nossa origem, para voltar para outras dimensões e continuar evoluindo e trabalhando nesse sentido. Então, a Terra é um mundo de experiências para desenvolvermos e evoluirmos e nos tornarmos deuses. Por isso nós estamos aqui. Então, o primeiro ponto do despertar, da busca da evolução, é o questionamento. O que é isso aqui? Onde nós estamos? O que é esse mundo? Quem manda nesse mundo? Quem está no poder? Por que tantas religiões? Por que tantos conhecimentos que não têm explicação? O universo? Gente, o que é isso? O céu, as estrelas, o sol, a lua? O que é isso? Está tudo por acaso? Então a gente tem que se questionar. Só isso faz a pessoa já buscar o conhecimento e quando ela faz isso, ela encontra. E aí já era, né? O que eu vejo hoje é que traz muito medo para as pessoas, né? Esse bloqueio da gente poder expandir a mente é justamente por essa sociedade que eu falei, que traz as religiões de forma muito intensificada, trazendo medo nas pessoas do pecado, o medo do inferno, o medo de diversas coisas, né? Acredito que isso foi criado também para poder
segurar ao máximo as pessoas com pouca informação para poder seguir. E qual é o intuito disso, Rafa? Você pode explicar por que esse GO, que vocês chamam de governo oculto, manipula todo o povo dessa forma para poder... Qual que é o objetivo deles? E o que a gente pode fazer já do outro lado, com a mente mais aberta, né? Um pouco mais expandida. Quais são alguns pequenos hábitos que a gente pode começar a melhorar no nosso dia a dia? Coisas práticas mesmo do nosso cotidiano, que a gente pode já ir além, porque agora a gente está entendendo que não é só uma evolução, né? É uma consciência ligada ao que a gente já é. Então, isso é algo que me chocou muito quando eu já tinha lido um pouco disso antes, agora você confirmando. Você pode falar um pouco mais sobre isso, esse aprisionamento, né? E hoje, de forma prática, como a gente pode fazer para ir tirando essas correntes, né? Essas amarras, para a gente poder seguir numa trilha maior e aumentar a consciência das pessoas ao nosso redor. Porque isso não é só para a gente, né? Não é um grupo exclusivo, não é algo premiado, né? Que são essas pessoas que vão iluminar. Não, não é isso. É trazer o coletivo mesmo, como você disse. Dáquila mostra provas reais, provas concretas, né? Imagens, pessoas que estão ali vendo essa mensagem sendo trazida para todo mundo se despertar de uma forma e ampliar o mundo todo nisso. Mas qual é o objetivo mesmo disso? Explica um pouco melhor. Acho que eu estendi um pouco a pergunta, acho que deu para entender. Sim, o objetivo é trazer a liberdade e a mudança do sistema, porque a humanidade se torne cada vez mais livre e tenha conhecimento verdadeiro. Porque nós estamos vivendo num teatro, numa mentira, numa prisão. Nós somos escravos. Ué, mas de quem, né? Lembra que eu falei que nós chegamos aqui e tínhamos um trabalho a realizar? Quando chegamos aqui no passado, na condição de extraterrestres, existiam aqui já na Terra outros seres extraterrestres, planetários, de outros mundos físicos, como a Terra, e eles estavam explorando esse mundo. E já eram muito evoluídos tecnologicamente. São chamados de Anunnaki. Depois pesquisem sobre os Anunnaki. Eles que colaboraram na criação do ser humano para que o ser humano se tornasse escravo, trabalhador do sistema que eles estavam implantando. No início era uma espécie de mineração de ouro, de outros recursos naturais da terra. Eles não queriam trabalhar na mão de obra. Então eles, de certa forma, escravizaram uma espécie mais primitiva de ser humano, depois foram aperfeiçoando esse ser humano. Nós estamos encarnados hoje nesse ser humano, nessa raça adâmica que foi criada pelos Anunnaki. Só que a história da humanidade é tão longa, né? Foram milhares de anos nesse processo, que o ser humano começou a ganhar uma autonomia, uma independência, começou a despertar, a evoluir, com a ajuda dos nossos amigos e daqueles que vieram aqui, que éramos nós, né? Para colaborar com esse processo, para trazer a libertação da humanidade desse cativeiro que foi construído. Eles abusaram da humanidade, eles deixaram a humanidade realmente aprisionada, escrava do sistema deles. Eles que criaram tudo isso, religiões, governos, mídia, educação, tudo que a gente, economia, dinheiro, tudo que a gente conhece no mundo hoje está estruturado dentro desse sistema que esses seres extraterrestres, Anunnaki, criaram para a humanidade servi-los. Tudo isso faz parte do sistema deles. Por isso que eles mentiram para nós. Até a Terra não é como a gente pensa. A Terra não é um globo. É um mundo muito maior, diferente do que a gente imagina, tá? E eles criaram essa mentira, essa ilusão, essa Matrix, para deixar todo mundo aprisionado, igual aquele filme Matrix mesmo. Só que em vez das máquinas, né, são extraterrestres que estão no controle da Terra. Esses extraterrestres não podem ser confundidos com as 49 raças, que são extraterrestres dimensionais, muito mais evoluídos, superiores, né, de outras dimensões. Esses Anunnaki são daqui da Terra, da terceira dimensão, de outros mundos físicos. Eles vieram para cá para explorar esse mundo, essa região, e colonizaram a Terra.
E eles são os donos do mundo. E nós estamos aqui no mundo que eles conquistaram, na verdade. Então as pessoas ficam esperando os extraterrestres, que vai ter a chegada, invasão alienígena, que vamos fazer contato um dia. Na verdade, nós fomos os visitantes mais recentes aqui, nós somos os que estão aqui há menos tempo. Esse mundo já foi visitado pelos extraterrestres, eles estão aqui há milhares de anos, têm suas bases aqui na Terra já há muito tempo. Esse sistema, os reinos, os mundos que nós conhecemos, né? Na verdade, já foram explorados por eles também, os outros planetas, né? Já foram explorados. Tudo isso aqui é conhecido. E eles ficam escondidos, criando essa narrativa, e a gente achando que só existe a gente, que só nós estamos aqui, né? A Terra, nós somos seres humanos que vivemos aqui junto com os animais, e os extraterrestres podem existir, um dia eles farão um contato. É uma ignorância total. Na verdade, eles sempre estiveram aqui, tanto os planetários, Anunnaki e outras raças, né? Como os Greys, os cabeçudos, né? Os cinzentos, como os superiores, que são os dimensionais. Como eu disse, são muito parecidos com a gente. Já os Anunnaki são diferentes. Lembram um pouco o ser humano, mas tem o crânio alongado. Eles são bem altos, né? E como que a gente vai se libertar desse sistema? Como que a gente vai sair desse governo, né, oculto que aprisiona a gente nesse mundo, nessa matrix? Como eu falei antes, buscando conhecimento, despertando. Mas, para a gente fazer a manutenção desse processo, o principal é a gente sair do nível da frequência baixa que eles atuam, acelerando nossa energia, nossa vibração, nossa mente, para níveis frequenciais mais altos. Nós chamamos de atividade cerebral nível mental acima de beta, atingindo ondas gama, que é acima de 27, 30 Hz na atividade cerebral. Assim você consegue ficar imune a certas frequências mais baixas. Então você trabalha a sua mente, esse nível mais alto de frequência, você trabalha a sua desintoxicação física através da alimentação, através dos cuidados com o corpo, porque você tem que fazer a manutenção do seu corpo. É uma máquina, é uma tecnologia que você está utilizando, como se fosse um carro. Você tem que colocar combustível, você tem que cuidar dele, trocar o pneu, ver o motor. Você tem que fazer as revisões, né, de tempos em tempos para que você consiga continuar pilotando esse carro. E o que o sistema e o governo oculto faz? O oposto. Estimulam a humanidade a destruir esse veículo, para que a gente fique doente, envelheça e morra. E morrendo, o nosso espírito perde o corpo e a gente não tem como sair daqui. Porque a única saída deste mundo é com o corpo. Esse corpo é como se fosse a nossa nave. E é com esta nave que nós vamos evoluir atingindo um ponto de vibração e frequência no qual vamos passar e voltar para nossas dimensões, né, do qual nós viemos. Quando a gente morre, existe uma região da Terra, chamamos de plano ou mundo espiritual, como muitos conhecem através do espiritismo, de várias doutrinas que ensinaram para nós sobre a vida após a morte. Isso é real. Existe essa realidade espiritual aqui na Terra, mas é aqui na Terra, ainda é na terceira dimensão. E a gente acha que morrendo nós vamos evoluir, vamos para outro lugar melhor. Não, vamos para um lugar aqui na Terra mesmo, que não é nem melhor nem pior, depende da nossa evolução, da nossa consciência, né? Porque no mundo espiritual, a gente vai para um lugar que vibra de acordo com o que nós somos. Aqui não, aqui está todo mundo misturado, né? Agora, chegando no mundo espiritual, a gente aprendeu que vamos para o céu ou para o inferno, né? Ou vamos lá para o umbral, ou para a colônia, ou para um lugar melhor. Na verdade, podemos até estar passeando por esses lugares, né? E visitando esses mundos paralelos, mas a nossa vida real é aqui.
nesse mundo aqui. É aqui que nós temos um corpo, essa biotecnologia, que nós temos essa nave, esse carro, para a gente sair daqui um dia. Enquanto não evoluirmos com este corpo e com nossa consciência e entendendo a prisão que nós estamos, que é esse sistema, a gente não vai evoluir. Mesmo que você evolua espiritualmente, vire um santo, né? Vire um ser iluminado, uma pessoa super do bem, faz caridade, ajuda todo mundo, como foi Chico Xavier e outros, né? Tudo bem, você evolui muito, mas vai ter que um dia reconstituir um corpo para você. E um dia nós vamos ter que fazer igual Jesus Cristo ensinou, transcender a morte e atingir a vida eterna. Ô, Rafa, eu tô Perfeito. até surpresa, assim, porque o tema ele tá indo para uma forma muito mais profunda do que eu imaginei aqui, né? Por mais que eu já sou um buscador de informações aí, a Fer e o nosso público aqui do podcast Maluco Beleza, mas de fato faz muito sentido mesmo como que esse sistema hoje manipula a gente para a gente se destruir. E não é muito difícil a gente perceber isso, observando os canais de TV, observando o tipo de alimento que hoje está sendo colocado nas mesas, nos mercados, né? Como as pessoas hoje estão de forma demasiada consumindo bebida alcoólica. A gente já falou sobre isso também, né, Fer? Sobre outros temas. Sim. E a gente começa a observar assim, qual benefício eu tenho disso, né? E você vê que não tem, né? A questão de você se destruir, de você consumir coisas, então esse excesso da propaganda hoje de refrigerantes, lá em cima de açúcar, aí lançam o zero. Eu vou falar agora algo até polêmico aqui, que me veio na cabeça agora. Aí lança o zero. Gente, é muito mais saudável? Claro que não. A gente sabe que ali tem algum ingrediente químico que dá o doce na boca, que não é no nome do açúcar, mas, cara, que pode ser muito pior. Então, assim, a qualidade, né, das músicas. Eu falo muito sobre isso, dessa parte da frequência que a gente vibra. Como que as nossas músicas hoje estão, assim, levando você mesmo para a vala, para o buraco, né? Os programas de TV, o que se ensina, você vê crianças dançando coisas. Nem posso falar algumas palavras aqui por causa da plataforma, assim, mas horrendas. Então, eu gostaria que você comentasse também um pouco mais sobre esse Fer. Quer comentar alguma coisa também sobre esse tema? Ontem eu saí e fiz uma observação bem assim, eu fico observando muito o mundo. Depois que eu parei de beber, eu me tornei outra pessoa. Realmente com a consciência super despertada e muito crítica. Realmente, mais ou menos, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu me sinto fora da caixinha. Parece que eu estou sozinha, todo mundo foi embora, só existe eu na sala. Porque o efeito manada, assim, que nem eu estou no ambiente, que era um restaurante, muita gente bebendo, e tudo aquilo não me agrada mais. E você vê as pessoas com o mesmo padrão. E às vezes até o desenvolver de uma conversa é difícil, eu nesse ambiente hoje. E você vê isso, né? Que a sociedade coloca muito isso que é legal, que é divertido, vamos beber, e às vezes a pessoa, você não tá bebendo, é estranho hoje eu não beber. Eu falo, eu tô muito bem, eu tô feliz. Ah, toma só um golinho. Não, obrigada, eu tô ótima. Aí a pessoa comenta, ah, tem que beber para esquecer os problemas, né? Eu falo, isso eu trabalho na terapia já. Mas isso que você falou, o sistema influencia para que a pessoa cada vez mais vai se afundando. E eu acho que o álcool vai diretamente destruindo mesmo ali os seus neurônios, vai deixando você um pouco mais lento, esquecido. Quando eu bebia, era totalmente diferente a Fernanda de hoje da Fernanda do passado. Exatamente. O sistema ele vai trabalhar para intoxicar o corpo e a mente e as emoções do ser humano. Porque essa é a maneira de deixar literalmente todo mundo inconsciente, bêbado, drogado, ignorante, sofrendo, perdido, sem esperança, sem conhecimento, alienado. Então, essa vida que muitos estão vivendo, que as ideologias políticas, até mesmo alguns grupos, né, religiosos têm estimulado as pessoas a viver, é uma grande armadilha, é uma prisão realmente. Isso tudo é arquitetado, tá? Tudo isso é planejado por esses donos do mundo. Eles sabem o que é o ser humano, o que é essa tecnologia que nós estamos usando aqui. E eles sabem o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, quem somos nós. Eles têm o conhecimento. E nós nos achamos o máximo, né? O ego que a gente constrói aqui, estimulado por eles também,
Porque o que é o ego, na verdade? É uma tentativa da gente construir um personagem nesse filme que vai ser o protagonista. Ninguém quer ser coadjuvante. Porque nós temos que ter um sentido. E é somente estimulando o ego, toda essa futilidade da vida, através da fuga de um vazio existencial que todo mundo sente. Como ninguém foi educado com o conhecimento e com a verdade, ninguém sabe quem é, ninguém se conhece, ninguém sabe onde está, ninguém sabe o propósito da vida, a gente entra no meio de um fio, de uma confusão, né? De uma história que está rolando já. E você fica ali como figurante, né, do filme, querendo aparecer. De repente você começa a perceber que você pode ser importante, que você vai ser aceito, que você vai ser amado, que você não vai ficar sozinho, que você precisa ter dinheiro, senão você morre de fome, você não vai ter onde morar, você não vai ter o que vestir, você não vai ter sucesso na vida. Aí vem a família, todo mundo apavorado, né? Porque a nossa família, nossos antepassados estavam já nessa loucura, nessa doença, nesse filme, perdidos, e cada um tentando construir o seu enredo, o seu personagem. E a gente nasce aqui, o pessoal já injeta sobre nós, já vomita na gente todo esse condicionamento e essa necessidade de termos que ser alguém para continuar dando vigência a essa loucura social, a esse teatro, esse mundo de carochinha que foi construído para nós vivermos. E a gente bate palma para isso. Somos todos um bando de ignorantes, babacas, alimentando um sistema que só vai causar sofrimento, miséria, doença, morte. E continuamos igual gado seguindo por batedouro. E estamos adorando essa vida e lutando para que a gente tenha essa conquista e sermos melhores que os outros, mais bonitos que os outros. O egoísmo impera, o egoísmo impera. Esse é o sistema que eles criaram para nós. E para piorar, eles sabem que pessoas começam a despertar diante disso. Algumas pessoas começam a querer romper com isso. O que eles fizeram? Vamos dar para eles uma religião, uma esperança, alguma coisa legal para eles se apegarem, para eles não sofrerem tanto com o medo da morte, com uma possível salvação, um consolo para eles. Assim a gente deixa todo mundo amarrado, preso nesse sistema de controle. Até as religiões, vou dizer mais, hein? Até a espiritualidade hoje está entrando nessa já. Os egos espirituais, né? As pessoas ali se sentindo libertas, se sentindo importantes, evoluídas, já se sentindo melhores que as outras, porque elas não fazem parte mais do sistema. Tudo isso está acontecendo e faz parte também da manipulação do GO. Eles querem deixar as pessoas numa espécie de ilusão espiritual também. E a verdade é uma só. Só vamos conseguir romper com esse sistema, com essa prisão, quando nós mudarmos nossa mentalidade, buscarmos o conhecimento verdadeiro sobre tudo isso que nós falamos e entendermos o real propósito da vida, mudando esse sistema, tirando esses caras do poder, esses grupos que estão aí até hoje, né, controlando a humanidade, escravizando a população. Eu acredito que o mais importante dessa conversa, desse tanto de conteúdo que você está passando para nós aqui, não é doutrinar as pessoas, não é convencer as pessoas de nada. É simplesmente você deixar ali uma janela de abertura para algo novo, né? Desde muito tempo eu venho já buscando isso e já criei lá atrás algumas ideias concretas, ideais para mim. Assim, então é isso, né? Então, assim, e não é bem por aí. Porque a gente, desde muito pequeno, e a gente sabe que são de outras gerações, já vem formado, né, naquela caixinha. E aí, de vez em quando, você até expande um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas como o Rafa disse agora, até mesmo dentro das religiões, existem já, o ego já está subindo, né, para você se achar mais espiritualizado, melhor, e sempre com algum interesse, né, financeiro. E se você observar bem, eu mesmo já fui para muitas igrejas para buscar iluminação,
E aí, quando eu chego ali, tem um louvor, até algo bonito que me toca, né? Quando eu acho que eu estou me conectando, de repente eu olho para a tela e já tem um Pix, que eu preciso na hora ali já fazer claro que a gente sabe que hoje na matéria a gente precisa da moeda de troca, né? Do dinheiro, dessas coisas que a gente sabe que são essenciais para o planeta. Mas, cara, na hora que eles vão te fisgar ali como um anzol mesmo, ou pela boca ou pelo teu coração, sabe? Até nunca usei esse termo, criei agora que veio na minha mente, mas olha que forte isso, a gente começar. E aí eu sempre quando vejo já essa hora, eu falo, meu Deus, que por quê? Né? Eles querem capturar essas pessoas nessa hora da fragilidade, né? Então, para quem está em casa ouvindo a gente, antes de você dar sua opinião, ou de falar assim, quanta idiotice, que babaquice, reflita. Vamos seguir o que o Rafa e a equipe toda está falando lá. Vamos buscar conhecimento, né? Não como um conhecimento de verdades absolutas, que faz a gente ter um padrão ignorante, um padrão resistente. Não precisa ser assim. A gente pode ser flexível, de ouvir algo novo e, por que não, tentar hábitos novos, como ele mesmo passou para nós aqui, de algumas consciências e observar a sua própria vida. Você olha no espelho, dá uma olhada se você está melhorando ou não. Dá uma olhada há uns anos atrás e como você está agora. Se a tua trajetória está sendo edificante para você. Não como a gente também falou, de você se virar um monge, não também nada contra isso. Ou se santificar, né? Eu vou me isolar do mundo. Não é se isolar no mundo. A gente está dentro dele e a gente precisa compartilhar com todos ao nosso redor. Mas a nossa experiência, a nossa verdade começa com a gente. É a nossa verdade que vai mostrar que de fato isso faz sentido ou não. Exatamente. Esse é o caminho, né? É o desafio que nós temos, porque nós estamos vulneráveis. Ninguém aqui é perfeito. Nós temos que entrar numa posição, não vou nem falar humildade, porque humildade já está bem contaminado, né, no termo espiritual da coisa. Já existe um ego por trás da humildade também. Nós temos que ter lucidez e discernimento, clareza mental. Só isso. Fortaleza emocional, fortaleza diante dos desafios da vida. Mas a gente tem que entender que nós estamos na ignorância. Como Sócrates disse na Grécia, só sei que nada sei. E mesmo que eu saiba algo hoje e descubra algo novo, eu sei que ainda eu não sei nada, porque amanhã eu vou descobrir mais coisas. Eu estou em constante busca de conhecimento. Eu estou vivendo na ignorância, então eu preciso ir atrás da verdade. Quando eu encontro o caminho e eu entendo o que nós estamos fazendo aqui, e a gente sai desse escopo individualista, egoísta, até espiritual, né, que eu tenho que me libertar, evoluir e ascensionar e ir para um lugar melhor. Não. A gente entende que o trabalho é aqui. É o mundo que precisa ser curado. A humanidade precisa de conhecimento, precisa de dignidade, precisa parar de sofrer, sair da miséria, da dor, da ignorância. O sistema precisa mudar. Então, Dáquila, ele vem trazendo uma possibilidade de reunir pessoas despertas em busca do conhecimento para que a gente possa agir em prol do mundo, da humanidade, para que as futuras gerações recebam um legado, para que as coisas mudem de fato. E não continuarmos aqui vivendo nesse carrossel girando, tudo continua igual. A gente está já há milhares de anos nesse mundo e quem controla a Terra e a humanidade não morre. Estão rindo da nossa cara. E a gente participando desse teatro, dessa reciclagem, né? E eles vão ajustando o sistema deles, os governos, as religiões, a economia, a política, os reinados, o controle. Só que agora a humanidade parece que aconteceu alguma coisa que grande parte da humanidade começou a despertar, a questionar, a ter uma atividade cerebral mais alta. E isso está incomodando os líderes mundiais. Espera aí. Os escravos estão se rebelando.
Isso não pode acontecer. Então, eles já têm planos na agenda deles de silenciar a população e calar essas pessoas que estão despertando. Eles sempre fizeram isso. Quando alguém se exalta demais ou tenta ir contra o sistema, eles dão um jeitinho de parar aquele movimento. Só que agora é diferente. Eles receberam um aviso, já foram alertados de que um grupo de pessoas está sendo preparado, treinado em parceria com as 49 raças, que são seres muito superiores a esses grupos de poder na Terra, e eles já foram intimados, e eles sabem que eles não poderão fazer nada contra este grupo e essas pessoas. Já existe um acordo, uma parceria, uma aliança firmada. Então o GO não vai poder atrapalhar o nosso plano, nosso trabalho. O que é que precisa acontecer? As pessoas precisam despertar e entender o que está acontecendo. Buscar esse conhecimento que já está disponível nos canais de Dáquila, nos canais dos parceiros e pesquisadores de Dáquila que estão divulgando as informações. Isso precisa se espalhar. A gente tem que propagar esses conhecimentos, essas informações, para que as pessoas despertem. É isso que tem que acontecer. Não para criar uma religião, uma seita. Não é isto. Não é isso. É um trabalho, gente. É uma ação. Nós estamos em parceria direta. Não tem adoração, não tem louvor, não tem salvação, não tem ninguém que vai fazer algo por nós, não. Eles estão aqui para dar o suporte para que a gente faça algo por nós e pela humanidade. Nós que vamos agir. E temos esse privilégio, essa regalia de termos nossos parceiros para orientar, direcionar, ter essa assessoria, esse suporte, para que a gente possa agir, inclusive com proteção, respaldo e caminho aberto para isso acontecer diante do GO. O GO sabe que Dáquila está aqui para realizar essa mudança e eles vão ter que engolir, eles vão ter que aceitar essa mudança, se quiserem continuar aqui. Fer, alguma pergunta a mais? É muita informação aqui. Gente, quem está com caderno em casa aí, anota, assiste a live depois de novo. Olha, que aula, que show. E a aula é. Não, tá tudo tranquilo, super entendido, maravilhoso, adorei. O esclarecimento foi bem legal. Aprender com o Rafael, mas é isso aí. Dá sempre aquela vontade de quero mais, né? Falo, meu Deus, já passou 1 hora aqui, parece que são só 10 minutos que a gente entrou no ar. Rafa, vamos escolher aqui umas 2 perguntas para responder para o pessoal aqui nosso. Olha, a Disney Rosa. Rafael, você fala nos Anunnakis tem vida eterna, só não conseguem transmutar. Por que os Anunnakis bonzinhos não conseguem? Explica um pouco isso, porque até para mim essa pergunta está difícil. Quando a gente fala de transmutação, esse termo significa a condição alcançada por um ser humano, trabalhando esse corpo, a sua consciência, a sua mente, a sua energia, para uma espécie de conversão do corpo físico em um corpo de luz, um corpo de energia, numa frequência e vibração mais acelerada, mais alta. Não deixamos de ter o corpo, mas o corpo ele é convertido em luz. E assim, nós adentramos em outras dimensões, sem morrer. Isso é a transmutação. Por que que os Anunnaki e outras raças não conseguem atingir essa transmutação? Porque eles precisam ainda evoluir na parte física, na genética, precisa acontecer todo um aperfeiçoamento. Eles até chegam a uma certa frequência, interagindo em níveis mais acelerados, mas eles não conseguem manipular a luz, usar a tecnologia mental para atingir a frequência transmutativa. Isso só acontecia com aqueles que estavam utilizando o corpo adequado para isto. Por isso que este ser humano adâmico foi criado, porque nós temos uma condição física, genética, uma frequência diferente, que nos dá a possibilidade
de realizar esse salto quântico. E esse salto quântico é a transmutação. Porque nós temos algo que os Anunnaki não têm, que é a centelha divina, a alma, que é uma luz que está ativando o nosso ser, o nosso corpo, principalmente, para que ocorra essa conversão da energia. No passado, a gente lia nas antigas escrituras e textos, né, daqueles seres que buscavam a iluminação. Muitos acham que a iluminação é da consciência. Eu sou iluminado, eu sou evoluído. Não, é a iluminação do corpo. Quando você transforma o seu corpo físico num corpo de energia. E não é o espírito desencarnando que isso vai acontecer. Os Anunnaki, eles não podem morrer. Eles sabem que se eles morrerem, acontece uma espécie de reset para eles. Então eles descobriram um prolongamento da vida. Eles sabem muito bem como prolongar e manter a saúde deles, apesar das dificuldades que eles estão tendo aqui na Terra. Mas eles estão vivos há milhares de anos, eles não morrem. Só se for por acidente ou cortando a cabeça, né? Assim, eles perdem a vida. Mas eles não morrem de doenças, de velhice, nada disso. E nós também não morreríamos. Se não fosse a manipulação genética que eles fizeram, alterando o cromossomo 2 e 3 da raça humana, nós não ficaríamos doentes, nossa imunidade seria muito alta, a gente não ia envelhecer, não iríamos ter esse curto tempo de vida que nós temos. E digo mais, Dáquila sabe e vai revelar para o mundo como corrigir essa alteração no DNA humano. Nós vamos conseguir reverter essa condição genética para que a gente possa ter uma longa vida e uma imunidade muito melhor que nós temos hoje. Eles encurtaram o nosso tempo de vida para a gente morrer rápido e ficar aqui preso, inconsciente, porque a cada encarnação a gente perde a memória. E tem que começar de novo, começa de novo, começa de novo. E fica nisso, preso aqui. Os orientais chamam de roda de Sansara, ciclo reencarnatório. Estamos aqui porque temos karma. Não, gente, na verdade, o karma existe, consequências das nossas ações. Existe a lei do karma. Os nossos créditos, nossos débitos. Mas nós não estamos reencarnando aqui para pagar alguma coisa. Não. Nós estamos aqui para recuperar o corpo. É isso que a gente tem que entender. E o fato de ter Anunnaki mais bonzinho do que outros é mérito da evolução espiritual deles. Um dia, eles podem receber essa regalia de atingirem também a transmutação, o aperfeiçoamento físico, genético e o conhecimento da manipulação das leis universais para eles conseguirem atingir essa frequência, mas por enquanto não conseguiram ainda. Quem sabe se eles evoluírem um pouco, deixarem de ser tão egoístas, né? Tão malvados, eles possam receber a parceria também dos seres, dos nossos amigos. Por quê? Eles que passaram para a humanidade o conhecimento de como atingir a vida eterna e a transmutação. E tem tudo a ver com as grandes pirâmides no mundo, os grandes monumentos escalonados, que eram os locais onde acontecia esse desenvolvimento, essa transmutação, no passado, nos povos antigos. Isso tudo foi escondido de nós. Eles mentem para nós. Eles acham que, passando essa historinha de pirâmide como sendo túmulo de faraó, local de ritual, de sacrifício, como se os povos antigos fossem construir esses grandes monumentos para fazer essas coisas. Gente, é uma piada, né? Então a gente tem que buscar conhecimento. O que as antigas civilizações estavam tentando nos mostrar? Essa é a pergunta. E por que o governo oculto, esses líderes mundiais hoje, continuam negando a história, a verdade, o conhecimento? Está tudo escancarado já. Quem busca, vai encontrar. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quem não é dimensional continua morrendo? Eu acho que você já pincelou um pouco dessa resposta aí na questão de todos têm esse direito de conseguir se iluminar, de como que funciona. Se você puder reforçar essa resposta para nós. A condição que nós estamos aqui na Terra,
com este corpo físico, nessa dimensão, todos podem morrer. Todos podem morrer. Até os Anunnaki e outras raças que estão aqui. Inclusive os seres, quando eles chegam aqui, se materializam, densificam, se eles ficarem muito tempo aqui na Terra, eles ficam presos aqui e podem morrer. Foi o que aconteceu conosco no passado. Quando a gente chegou na condição de seres aqui, dimensionais, a gente densificou nossos corpos, que nós tínhamos de extraterrestres, e em algum momento a gente perdeu nossos corpos. Morremos. A gente reencarnou na raça adâmica, nesse corpo humano que estamos hoje. E é através desse corpo, dessa tecnologia, que nós vamos voltar para nossa casa. Então a gente está preso aqui. Então, os dimensionais que estão na raça adâmica podem transmutar e voltar nesses tempos. E no futuro, toda a humanidade poderá evoluir e transmutar também. Se tudo correr da forma como está planejado. Quem está atrapalhando tudo isso são esses seres que não conseguem transmutar. E não querem, né? Porque são egoístas, são movidos por uma ignorância total com relação à vida, ao propósito real de estarem aqui, apesar de que alguns deles já estão começando a despertar. Então, todo mundo ainda está aqui nesse mundo passando por essa condição, mas um dia, gente, isso vai acabar. Ninguém precisa morrer. A gente pode ter uma vida longa, a gente pode ter conhecimento, prosperidade, saúde, propósito. Não precisa ter tanto sofrimento, tanta doença, tanta miséria, tanta morte. Isso vai acabar. E esse é o legado que Dáquila vem trazer. Por isso, a união dessas pessoas que estão nessa pegada, que estão buscando esse conhecimento, é importante. Vai muito além de uma evolução espiritual para eu ficar uma pessoa boazinha aqui. Não, gente. É uma ação prática de mudança. Nós estamos fazendo história. Nós estamos reescrevendo a história da humanidade. Esses acontecimentos e esse trabalho, que todos vocês estão sendo convocados, será registrado, ficará marcado no mundo, como o próprio Reid Bell, nosso amigo Bilu, disse para nós, nos próximos 26 mil anos. Ele disse, este grupo que passou pela Terra, deixou sua marca, sua luz para as futuras gerações. Somos nós, você que está escutando, você que se sente diferente, você que não está de brincadeira, que está indignado com a condição atual, com o sistema, venha conhecer Dáquila, venha fazer parte desse movimento de ação e de mudança. Ótimo, Rafa. Vamos finalizar com a última pergunta aqui do Flávio Resch sobre essa situação, tudo que você explicou, Dáquila. Qual a expectativa desse movimento de renovação se concretizar? Dáquila está otimista com isso, por mais que você disse agora, a gente fica indignado, a gente vê tudo isso acontecendo, a gente se sente diferente, fala, poxa, quero melhorar o mundo, quero fazer algo novo. Qual que é a expectativa de vocês com isso? Conta para nós um pouco, vamos trazer uma mensagem boa aí para nós, espero. Bom, a expectativa é que tudo isso aconteça o mais rápido possível. Nós já estamos muito bem direcionados. Se não fosse a parceria que nós temos, a segurança que nós sentimos em estar trabalhando junto com eles, se não fosse todo o esforço do nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dáquila, que está sendo reconhecido hoje mundialmente, não só no Brasil, mas todo o trabalho que ele realizou, o esforço que ele teve sozinho para chegar no ponto que nós chegamos hoje, e milhares de pessoas estarem se reunindo para realizar esse trabalho, não tem preço. Então, é exponencial, na medida que cada um de nós faz um movimento, mesmo que seja de formiguinha, para propagar, para levar adiante essas informações, nós vamos alcançar milhares, milhões de pessoas e vai ser cada vez mais rápido essa mudança, essa transformação, porque nós não seremos barrados pelo GO. Eles não poderão impedir o nosso movimento. E eles vão ter que se adequar ao trabalho de mudança que vai acontecer. Eles vão ter que aceitar. Agora não tem mais volta. Aquilo que
Jesus Cristo, Emmanuel, tentou realizar, ou melhor, iniciou lá atrás, agora será concluído. Podem ter certeza disso. Ô, Rafa, agora eu quero trazer uma pergunta minha final aqui para todos de casa. Acredito que todos pensam nisso. Essas 49 raças, esses parceiros, estão trazendo tantas informações para nós, para a gente se desenvolver. Agora eu não vou usar mais o termo só evoluir, porque é só essa conexão com o que a gente já é, que já sabe. Quais são as próximas novas? Existem alimentos novos que vão ser trazidos para nós, para a gente poder prolongar a nossa vida? Existem tecnologias novas, como por exemplo, eu já sei que tem um projeto quase concluído já do carro voador, tão um carro sonhado, carro voador dos anos 2000, né? Já estamos há 25 anos já à frente, e hoje eu vi, né, temos um projeto nosso brasileiro, vi também no Japão que está tendo a Expo Mundial lá em Osaka, está tendo já os carros voadores mostrando o funcionamento deles. Tem mais alguma outra novidade? Você confirma isso para a gente? Tem mais alguma outra novidade que você pode revelar agora aqui para nós, para a gente poder concluir essa live tão maravilhosa? Com certeza. Diante de tantas tecnologias que eles têm para nos passar, energia livre, tecnologias que vão revolucionar a área da saúde, da ciência, da aeronáutica, como o carro voador, nós vamos ter muito mais segurança, né, para viver aqui, para proteger nosso corpinho, né? Também conhecimentos e tecnologias e informações para termos uma saúde plena, um prolongamento da vida. Como eu disse, a parte da descoberta genética, essa engenharia genética reversa, né, que vai acontecer também, a descoberta de Ratanabá, com as tecnologias que estão na Amazônia, isso é muito importante. O conhecimento que está lá, intacto na Amazônia, a verdade sobre a criação do mundo, sobre as raças e os mundos coexistentes aqui, tudo está intacto na Amazônia, nós vamos revelar tudo isso. Ratanabá vai trazer prosperidade, vai trazer uma nova vida, inclusive em termos materiais, inclusive vai explicar para os religiosos tudo aquilo que eles acreditam, ainda na fé e na crença. Ratanabá vai trazer muita alegria, inclusive para as religiões, né? Eles vão gostar muito das descobertas. E além disso, nós temos nossas pesquisas acerca da Terra, dos astros, isso tudo vai ser muito importante. Desvendar a origem da humanidade, a verdade sobre este mundo, a presença de Cristo. Estamos agora acessando um material inédito, uma Bíblia, um livro, uma escritura original, que foi passado, inclusive, pelos Anunnaki, através de seus escribas, cópias do original, que ainda contém livros apócrifos nessa antiga Bíblia. Nós tivemos acesso e vamos revelar algumas informações que serão, em breve, passadas para todos. Então não tem preço esse resgate do conhecimento, da história, das tecnologias, e implantarmos também um novo sistema financeiro, econômico, social, para que a gente consiga trazer mais nivelamento, menos miséria, menos pobreza, mais dignidade e prosperidade para a população. Nós temos nosso sistema dourado, o BDM digital, que vem aí trazendo muita liberdade e prosperidade para as pessoas que já estão fazendo parte do sistema dourado. Tudo isso faz parte do plano deles. E Dáquila é a expressão alavancada, vamos dizer assim, desse projeto superior na Terra. E quanto mais pessoas estiverem focadas, unidas, entendendo Dáquila e agindo nesse movimento, as coisas vão mudar muito rápido. Muito mesmo. Nós temos até 2028 para pelo menos chegar numa massa crítica de pessoas que será o suficiente para essa grande mudança acontecer. Agora é o momento de acelerar, de agir, de movimentar, de propagar, de informar as pessoas, de levar as informações, mesmo que as pessoas fiquem chocadas, né? Mesmo que elas deem risada da nossa cara, não tem problema. Isso faz parte do processo.
vamos ser vistos como loucos, como malucos, né? Como Raul Seixas tentou na época, inclusive ele teve contato com o Idibel, recebeu melodias e letras para compor suas músicas. O nosso amigo Raul Seixas, né? Ele sabia que tudo isso ia acontecer também. Ele fala em algumas músicas sobre a transmutação, sobre o moço do disco voador, que ele pedia ajuda para ele, né? Que era o nosso amigo Idibel, o Bilu, que fez alguns contatos com ele na época. Então, gente, o que é mais importante agora? A gente fazer a nossa parte. Conhecimento já está sendo passado. As informações serão passadas. Nós estamos aqui propagando, revelando tudo aquilo que estava oculto. Cabe a nós agora movimentar, agir, despertar a consciência das pessoas. E Dáquila vai conduzir essas pessoas não só para um treinamento, um desenvolvimento, uma evolução, mas também para a ação delas, para o compromisso delas. E estaremos sempre em parceria com os nossos amigos das estrelas. É isso aí. Rafa, quero te agradecer imensamente por esse convite, de aceito o nosso convite. Gostaríamos de falar horas e horas mais aqui com você, mas a gente está no limite do nosso tempo aqui, do horário. Espero que você aceite novos convites, que teremos outras entrevistas, outros momentos de bate-papo para poder esclarecer essas dúvidas. O pessoal pode seguir o Rafa Hungria aí, sigam, porque tem diversas informações lá nas redes sociais dele. Ele divulga isso há tantos anos, está em contato com esse pessoal, esse grupo há tanto tempo. Então, assim, a gente tem demais para aprender. Então, continuamos todos buscando conhecimento. Fer, quer dar uma declaração aí, um salve final? Obrigada, Rafa, pelo convite, obrigada pelo esclarecimento, não só para a gente aqui do podcast Maluco Beleza, mas o pessoal de casa, que tem muita curiosidade, né, em saber sobre esse tema, e foi muito maravilhoso o nosso bate-papo, e gratidão. E obrigado, pessoal de casa. Eu que agradeço vocês, né, que esse podcast de vocês possa crescer e trazer mais pessoas para agregar, né, nesse movimento. E também mandar um abraço para todos aí de Rio Preto, né? A Júlia me falou que vocês estão aí e nós temos alguns amigos de Dáquila, tem Dáquila Rio Preto, não sei se vocês sabem, vocês devem fazer parte já do grupo, né? Se não Sim. fazem parte ainda, procurem o pessoal, a Cristiane Marques, né? A galera aí de Rio Preto. E eu soube até que o Rutan mora aí também, né? Tá escondido aí. Um dia nós vamos aí visitar vocês, né? E vamos fazer uma bagunça aí, quem sabe um encontro e um outro podcast ao vivo aí no estúdio, né? Vamos combinar. Elas estavam tentando já agendar para a gente fazer uma visita, eu e a Júlia. Vai ser um prazer reencontrá-los e estar também no podcast aí. Quem sabe a gente faz um mega episódio aí com o pessoal, né? Todo mundo junto. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todos em casa que viram a gente, que vão ver ainda, daqui a pouco vai ficar gravado. Nós vamos levar para muitas pessoas esse conhecimento hoje aqui, essa live preciosa. Sigam a gente aí nas redes sociais para poder acompanhar todas as novidades. Muito, muito obrigado a todos. E até mais. Obrigada. Até mais. Obrigado, gente. Obrigada. Até.